Eba, networker, seja bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma live da reciprocidade. Vamos lá, eu espero, hoje eu estou num lugar um pouco diferente e eu espero que a internet colabore comigo. Então, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Vamos aguardar o nosso convidado e enquanto isso, nós vamos fixar o nosso tema, que é relacionamento com o cliente na advocacia. Esse tema é um tema que eu entendo como dos mais relevantes recentemente, porque essa é uma coisa que nós, mais uma das coisas que nós não aprendemos na faculdade. Porque alguns os colegas advogados não se veem como empreendedores e, evidentemente, quando se deparam com o cliente, não tem a melhor performance na hora de se relacionar com o nosso cliente. E o nosso convidado de hoje, Rafael Guidotti, olha ele aí, o nosso convidado de hoje, Rafael Guidotti, que vai se apresentar, eu não vou dar spoilers sobre quem é o Rafael Guidotti, ele tem uma expertise muito grande nessa questão de relacionamento com o cliente. Então, Rafa, vou te chamar aqui. Isso aí, o Rafael entrando. Enquanto isso, fala, Guidotti, Fala, Edu, tudo bem? Como é que tá? Tudo tudo bem? certo? Espera um pouquinho. Tudo certo. Tô aqui tentando me ajustar no Espera um celular pouquinho que eu acho que eu aqui. não tô te ouvindo. Eu não sei se. Oi, agora voltou. Agora sim. Eu acho que eu cometi um erro, mas beleza, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, você também? Perfeito, agora. Então vamos lá, Rafa. Desculpa a interrupção, não quero. Em primeiro lugar, Rafa, eu quero agradecer demais você ter disponibilizado o seu precioso tempo. E é Que isso, Edu, um sempre a prazer. gente aprende que o tempo é o único bem que a gente tem de verdade, né? Porque a gente nunca Exatamente. recupera, né? A Mas gente nunca recupera o tempo. ele é o único bem que a gente tem de verdade, a gente nunca recupera também, né? Então tem que aproveitar bem o tempo, né? Então, eu preciso te agradecer imensamente para você estar dispondo de uma hora desse seu bem tão precioso em aceitar o meu convite aqui da nossa live da reciprocidade do Enchendo a Banca para falar um pouco mais sobre o relacionamento com o cliente. Ó, Andressa, da Editora Anjo, obrigado, Andressa, Cláudio Felice, Bibons, agradeço a presença de todos vocês. E, Rafa, a gente sempre traz aqui nas nossas lives da reciprocidade um conteúdo que não é afeto, quer dizer, a gente se prepara, aprende a ser um técnico em direito e ninguém mostra para nós o que está por trás da advocacia, o que está É por trás do verdade. negócio advocacia. E, assim, a gente quer trazer este conteúdo de empreendedor para o colega advogado e com a sua expertise em atendimento ao cliente, a gente vai fazer com que o advogado, primeiro, ganhe tempo, né? Aprendendo um pouco mais sobre isso. Segundo, melhore a sua performance. Porque quando se fala de atendimento ao cliente, a gente tem tantos lados, tantas nuances, que a gente podia ficar aqui para mais de dar um curso de atendimento ao cliente, né? E aí eu quero que você vai trazer a sua experiência como advogado, contador, professor universitário. Então, Rafa, eu quero te perguntar primeiro, quero que você me responda duas coisas, e já emenda uma na outra. Primeiro,
Eu sempre pergunto para todo mundo isso. Por que você resolveu se tornar advogado? E segundo, quero que você conte a sua história, desde que você trilhou o caminho da faculdade até chegar agora a ponto de falar com nossos colegas, nossos parceiros, sobre o atendimento ao cliente. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Edu. Obrigado pelo convite para falar um pouco, né, sobre a forma como a gente faz negócio, como a gente pode trabalhar, né? E respondendo à tua primeira pergunta, eu escolhi o direito pela gama de oportunidades que o direito proporciona, né? Para quem cursa essa faculdade, para quem busca no direito uma realização profissional, né? Lá atrás, eu acho que isso é uma coisa bem importante para todos. A gente nunca tem certeza do que o futuro nos reserva. A gente só tem certeza de que precisa trabalhar bastante e que através do trabalho e do esforço a gente vai ter vai colher os frutos correspondentes, né, àquilo que é, de fato, a advocacia, no caso. Eu comecei a minha vida acadêmica pelo direito, né, com esse viés. Bom, vou fazer direito porque eu posso trabalhar, né, ter o meu escritório, eu vou fazer direito porque eu posso prestar um concurso público, eu vou fazer o direito porque eu posso entrar numa carreira, sei lá, da diplomacia, enfim. Tinham várias coisas que naquele momento pareciam fazer sentido, né? Principalmente quando você é muito jovem, você não tem ainda de modo objetivo muito claro aquilo que vai acontecer na sua carreira. E aí, como consequência do direito, através da faculdade do direito, eu acabei iniciando também uma carreira profissional mais voltada para a área contábil no momento que eu me juntei, né? Fui trabalhar numa Big Four de auditoria, onde eu fiquei durante 17 anos na área tributária. E aí, nesse momento, é que eu fui entendendo um pouco mais do que é o mercado, né? Por que existe auditoria, né? Nem sabia muito bem como é que isso funcionava. Tinha um colega que estudava comigo no direito, comentou lá que tinha um processo seletivo. Na época, eu fui participar do processo, aí que eu fiquei sabendo que era um processo bem complexo, né? Que você tem que estar muito bem preparado também, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de língua, de outras situações que vão complementando o profissional ao longo do tempo. E aí, naturalmente, como eu enveredei um pouco mais para a área tributária, eu acabei, então, fazendo contábeis, né, como um complemento para o meu trabalho. Meu trabalho hoje, fundamentalmente, tem um escritório de advocacia empresarial, né, e consultoria tributária focado 100% em consultoria tributária, né? Tenho sócios maravilhosos que me suportam no dia a dia. Isso é uma coisa muito importante também. A gente advogar é uma situação em que você precisa trocar muito, né, com as pessoas, você precisa aprender diariamente, né? Eu nunca me canso de aprender dentro desse contexto e sempre fui buscando complementos, né, de aprendizado ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa bastante importante também. A gente nunca tem o conhecimento todo, né? Eu acho que é uma das coisas que o advogado também precisa entender, né? Eu, às vezes, me deparo com alguns advogados que eles batem pé, né? Eu digo assim, né, convictos naquela situação, e quando a gente vai para a prática, principalmente na minha área, né, por que eu fiz contábeis, né? Bom, você é advogado, sim, para manejar direito tributário, direito empresarial, você precisa conhecer profundamente o seu cliente, você precisa conhecer profundamente as atividades que o seu cliente executa, como essas atividades refletem no ponto de vista operacional, no ponto de vista contábil, para que você possa operar o direito da melhor forma possível, né? E consiga mostrar para um juiz, né, como isso funciona, enfim. Então, foi muito... Depois de um tempo, a gente vai ligando os pontos, né? Parafraseando lá o Steve Jobs, né, num dos seus discursos mais bonitos aí que ele teve em um momento numa universidade, contando que é muito fácil hoje juntar os pontos do que eu fiz nesses 20 e poucos anos de profissão, né? Mas nada mais simples do que dizer que simplesmente isso é fruto do trabalho, da perseverança e de um contínuo aprendizado, né? Esse é o primeiro ponto aí para deixar gravado aí para o pessoal que está assistindo, que vai assistir também esse material depois. Perseverança e muito estudo, né? Não existe fórmula mágica. Eu percebi, não tanto quando eu trabalhei no outro escritório, mas quando eu
montei o meu próprio escritório e fui trabalhar inicialmente sozinho, essa foi uma das coisas que mais me ressenti, que foi a falta dessa troca, né? Dessa troca com outros colegas, dessa troca com pessoas do mercado. E aí essa talvez tenha sido uma das razões que eu até criei o Enchendo a Banca para também propiciar essa possibilidade do advogado, que em sua imensa maioria, falando de 1 milhão, mais de 1.200.000 advogados, em sua imensa maioria, eles não contam com o apoio de ninguém. Não contam com essa possibilidade de discutir as questões envolvendo o direito. Então, imagina, se já é um grande desafio você ter alguém com quem contar na área jurídica, imagine, então, ter com quem contar nas áreas correlatas ao seu escritório. E eu desafio a pessoas que trabalham sozinho, advogados que trabalham sozinho, a me dizerem que não. Eu aprendi facilmente, eu lido muito bem com os meus clientes, eu sei tudo de atendimento aos clientes, porque ele nunca teve uma experiência de mercado que não essa da advocacia. E que está se entendendo como empreendedor na última década, né, Guidotti? É um ponto muito interessante esse que você traz, do seu ponto de vista de que a gente normalmente é muito bem moldado na faculdade de Direito para a parte técnica, né? Você passa por todas as normas, né? Todos os ramos do direito, né? Depois, mais para o final da faculdade, você vai se especializando naquele que você tem mais afinidade. Muitas vezes você se especializa muito em função do escritório onde você está estagiando ou já trabalhando, enfim, que talvez tenha sido o meu caso, né? Em que você tem pessoas focadas, né, na área tributária, por exemplo, que foi o meu caso, assim como tem na área trabalhista, na área civil e por aí vai. Só que os soft skills, né, aquela questão de você aprender o que realmente importa para um cliente, não, eu acho que a questão da lei não é o mais importante hoje. Importante é ele ter confiança no profissional que ele está contratando, ele entender que aquele profissional realmente entende o problema dele e que vai adequar aquela situação à norma, né? Não o contrário, porque muitas vezes a gente também vê, e aí falando um pouquinho do relacionamento do cliente, do novo cliente, do primeiro trabalho, né? Que são as coisas mais complexas que a gente tem para fazer em qualquer ramo de atividade, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que o empreendedor ele é um vendedor por natureza. O advogado também, principalmente aquele que trabalha sozinho, que trabalha num escritório menor, depende dele tanto saber peticionar adequadamente, ter um belo conhecimento técnico e expor esse conhecimento numa peça processual, quanto fazer um excelente relacionamento com o seu cliente. Porque o cliente, tecnicamente, né, não vou simplificar o racional, porque eu me acho um melhor técnico do que outros, obviamente, assim como você, na sua especialidade, assim sucessivamente. A gente tem, claro que cada um de nós tem aptidões diferentes e vai ser melhor um pouco numa área e não tão bom em outra, mas, tecnicamente, é muito parecido o trabalho. O que vai diferenciar? Vai diferenciar o teu atendimento, vai diferenciar como você chega num primeiro cliente, vai diferenciar aquilo que você traz de agregar, o que a gente chama de agregar valor para o cliente. Mas o valor não está simplesmente em ganhar a causa. O valor está na segurança, na confiança e no modo como o cliente vai entender o teu trabalho, né? Como é que ele vai ver isso no dia a dia dos negócios dele. Essa é a grande diferença. Então, quando eu olho para trás, eu não fui advogado a vida toda, né? Embora tenha começado a minha primeira faculdade, seja uma faculdade de Direito, eu fui mais consultor durante um determinado período da minha vida, aprendi muito sobre consultoria fora da área jurídica, antes até de ingressar numa Big Four. Eu trabalhei num convênio entre uma universidade e o Sebrae, né? E onde eu aprendi um pouco mais sobre consultoria, gerenciamento de projeto, principalmente gerenciamento de situações que eu costumo dizer assim, a gente é quase como se fosse um psicólogo também do cliente, né? Você tem que entender muito aquilo que está passando pela cabeça do cliente. Eu trabalho hoje com a área
empresarial. Tá? Trabalho com clientes que estão muito bem, mas trabalho também com clientes que estão em situações de recuperação judicial, situações onde o empresário está vendo o filho dele se perder, né? Perdendo uma empresa, perdendo um negócio, tendo que trabalhar numa situação como a que se criou através da pandemia, né? Muitas vezes muito difícil de lidar com um número grande de funcionários, pouco caixa. Então não adianta simplesmente eu chegar lá e dizer, vou levantar um crédito tributário para você, ou vou te ajudar numa recuperação judicial para você pagar menos tributo, né, que é o meu core. Eu tenho que entender o que está pegando mesmo, o que faz falta para aquele empreendedor. E muitas vezes o que faz falta é isso que você comentou, é o que faz falta para o próprio advogado que trabalha sozinho. Muitas vezes você precisa de uma pessoa para conversar, para dividir a angústia, para dividir o problema que você está trabalhando. E você precisa de experiência. Como eu comentei no início, a gente não tem a fórmula mágica, a gente não sabe tudo sempre. Então, a gente vai aprendendo com as situações e, através da vivência, a gente vai trazendo para as realidades de cada cliente soluções, né, que possam realmente contribuir para ele. E aí, indo um pouco além do que a gente está se propondo a conversão hoje, né, como é que eu trago o primeiro passo, né, que é a pergunta que me fazem muito em sala de aula. Como é que eu tenho meu primeiro cliente? Né? Como é que eu consigo um novo cliente? E eu vou dizer uma coisa bem simples. Fala lá. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Tá. Antes de você entrar no primeiro cliente, você citou uma coisa que eu acho determinante. E eu falo sempre isso, falo no Enchendo a Banca, falo nas lives, às vezes eu sou até um pouco repetitivo, mas, ok. Como então, se você quiser pode emendar uma coisa na outra, você vai falar de como conseguir o primeiro cliente, né? E aí, e esse relacionamento com esse primeiro cliente, mas como começar a entender essa necessidade do cliente? O que ele precisa? O que ele quer? Primeiro você precisa entender o que você pode proporcionar para um cliente. Tá? Eu acho que o advogado, principalmente o generalista, quando se abre escritório, né, as pessoas querem fazer tudo. Né? Você sai da faculdade achando que você sabe fazer tudo. Isso não é uma verdade absoluta. Né? A gente sabe um pouco de cada coisa. A gente vai ter que se aprofundar. E quando você se aprofunda, você tem certeza do que você pode entregar. No momento em que você passa essa confiança, e aí você vai entender exatamente se dentro daquilo que você pode entregar, você vai conseguir suprir a necessidade do seu cliente. Porque ninguém entrega tudo. Tá? Eu tenho parceiros que fazem coisas que eu não faço. Eu não faço direito do trabalho, por exemplo. Eu não sei fazer direito do trabalho. Assim como eu sei que tenho colegas e escritórios parceiros que sabem muito disso, e que podem agregar muito mais e falar com muito mais pertinência do que eu. Então, isso que eu procuro dar, não é conselho, mas o que a vida me ensinou é você só consegue entender o que o seu cliente precisa se você sabe o que você pode proporcionar para o seu cliente. Então, o primeiro passo, especialização. Especialização. Vertical. Você tem que ser o especialista na sua área. Mas o meu escritório faz tudo. Tudo bem, você é um full service. Mas por quê? Não, porque eu tenho 20 sócios aqui e cada um faz alguma coisa. Eu faço área tributária, você faz a área civil, tem um cara que faz a área trabalhista, tem um cara que faz previdenciário, tem um cara especialista na área de contratos com o governo, enfim. Aí você tem um escritório full service, mas você não existe um profissional full service. Eu posso entender dessas áreas, eu posso dar palpite, eu acho que é muito válida a troca, é muito válida a troca entre os profissionais, muitas vezes tem a questão mais operacional, que não é tão técnica, né, e que você pode discutir com outra pessoa, mas você não tem o detalhe, você não sabe o pulo do gato, você não vivenciou. Eu, de novo, volto à vivência. Né? O tempo de estrada que dá a segurança para você. É isso que faz a diferença, de fato, no trabalho, no dia a dia, na entrega que você pode fazer para o cliente. Então, quando você está procurando cliente, você tem que saber o que você está
ofertando, que você vai levar para esse cliente. Quem atira para todo lado até pode acertar alguma coisa, mas não vai acertar sempre, né? Esse é Não, na verdade, mais erra do que acerta, correto? Correto, sem dúvida alguma. E aí, entrando um pouco, vê se você concorda comigo, entrando um pouco nisso, quando você mira em um tipo, você se especializa, significa que você reduz a tua amplitude do tipo de cliente que você quer. Isso. Quando você já sabe certinho o tipo de cliente que você quer, você, primeiro, tem muito mais entregabilidade da solução para ele. E segundo, você consegue se comunicar com muito mais assertividade com esse cliente. É isso, né? É isso aí. Exatamente isso. Você sabendo que você vai entregar, você também não toma tempo do seu cliente, você é muito mais objetivo e você também se comunica melhor, né? Você passa mais confiança e credibilidade. E essa questão, ela vai desde o primeiro trabalho até a geração de recorrência, que é outra coisa muito importante, né? A gente não vive de novos clientes, né? A gente Isso, também mas tem que vamos trabalhar. falar do primeiro trabalho. Vamos falar do primeiro trabalho ainda. Vamos votar. Não vamos deixar os seus alunos na mão. Né? Vamos deixar os seus alunos na mão. Então, antes, primeiro, ok. Primeira coisa, acabei de começar. Primeiro trabalho. O que o relacionamento tem a ver com o primeiro cliente? Como é que você vê isso? Bom, o relacionamento ele é fundamental para você conseguir o primeiro cliente. Você tem que ter um amigo, uma pessoa que já saiba, já conheça o seu trabalho, um cliente que você já tenha conseguido por algum outro meio. Muitas vezes acontece, isso é uma prática que acontece no mercado, ela não é tão boa, mas às vezes você está trabalhando em algum lugar, você sai daquele lugar, o cliente te procura porque você fez um bom trabalho para ele, você abre o seu escritório com uma carteira já que vem de algum outro lugar, enfim, né? Isso é importante e os primeiros trabalhos, eles são sempre importantes para você ganhar confiança e ter alguém que possa lhe dar o contato, o relacionamento, que é onde vai se gerar o primeiro ponto de confiança. Quando você abre um novo cliente através de um contato, a chance de você fechar um primeiro negócio, ela é muito maior do que aquele contato decorrente de uma lista de e-mail ou de algum outro tipo de indicação, às vezes até de anúncio ou de publicidade feita no Instagram, em qualquer outro lugar. O cliente pode até te procurar porque viu um anúncio e tal, mas ele vai procurar uma commodity, ele não vai procurar o Edu, ele não vai procurar o Rafael, ele vai procurar um advogado que falou de algum assunto que está interessando para ele, mas não é a mesma coisa do que eu, por exemplo, indicar um cliente para você ou você indicar um cliente para mim. Por quê? Porque quando você faz uma indicação, é porque você já me conhece, você já tem confiança no meu trabalho e a recíproca é verdadeira. Só vou indicar pessoas que eu confio. E vou indicar para pessoas que eu também confio. Então, eu crio um elo que dificilmente ele vai se quebrar. Né? Eu vou conseguir, a partir desse elo, montar, então, uma estratégia de trabalho sempre fundamentada naquilo que eu conheço, naquilo que eu já vi, né? Naquilo que eu vivenciei, para entregar valor. E o valor não está lá no dinheiro, né? Não está em resolver o problema. O valor está na percepção que o cliente tem overall, né? De tudo que você entrega. Não só o resultado de uma ação, mas de todo o contexto. Né? Eu digo para os meus clientes, né, a gente deve correr riscos. Né? E no direito, principalmente no direito empresarial e na empresa, né, o empreendedor corre riscos o tempo todo. A gente tem que correr risco, mas tem que saber qual risco corre. E quando você é claro com o seu cliente, quando você coloca todas as cartas na mesa e mostra para ele essas situações, e lá na frente, mesmo que o desfecho não seja exatamente aquele que você gostaria, mas que o cliente já sabia que poderia ser tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, não tem cliente que vai abandonar você ou que vai virar para você e dizer que você é um mau advogado. Muito antes, pelo contrário. Ele vai confiar muito mais em você.
em termos desse relacionamento, para essa questão de conseguir o primeiro cliente, é certo dizer que é muito melhor você procurar quem conhece o seu, você se aproximar, quem conhece do seu cliente do cliente fim potencial, do que você procurar diretamente esse cliente? Desculpa, Duda, uma cortadinha para mim aqui. Você pergunta de novo, por favor. Seria certo dizer que é muito importante eu identificar quem é o meu cliente ideal, mas é muito melhor eu começar a abrir meu filtro, vamos dizer assim, para quem conhece esse meu cliente ideal, para poder me fazer uma apresentação do que eu vou ir diretamente para esse cliente. É muito melhor. Se você tiver alguém para apresentar você num cliente, sempre vai ser muito melhor. Porque aí você já vem com algum tipo de referência. A pessoa já vai ter, né? O cliente já vai ter algum tipo de referência sua. É muito diferente do que você entrar frio, né? De que você entrar sem a referência. Porque aí e a gente nem pode fazer prospecção fria, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que ter essa preocupação também. Mas é totalmente diferente. A taxa de conversão, né? Eu vejo pelo meu escritório. Hoje nós temos um escritório com 40 e poucos advogados e colaboradores. Nós somos 4 sócios principais, mais sócios também nas áreas técnicas, enfim. E todos eles, né, todos nós, temos outros contatos. E sempre que a gente tem algum contato para nos colocar na frente do cliente, é muito melhor do que simplesmente levantar o telefone, ou mandar um e-mail, agendar uma reunião fria. E a taxa de conversão é muito maior. Ela é, em comparação uma com a outra, 90 e poucos % de chance de você fechar com indicação contra quase zero de sem indicação. Porque aí você não entra frio. A pessoa que está do outro lado da mesa, ela tem uma referência sua, que é o contato que trouxe, né, que te colocou na mesa. Isso é muito importante. E dependendo de quem te fez essa indicação, né? Dependendo de quem fez essa indicação, você já chega lá com o contrato fechado sem o cara te conhecer. Acontece isso muitas vezes. Né? Acontece isso e normalmente acontece pela tua especialização e por trabalhos bem feitos, né? Eu também eu tenho uma outra percepção. A gente tem muita recorrência em trabalhos, enfim. Não é só porque a gente é bonito, né, Edu? Não é só por isso, é porque a gente presta um serviço muito bem feito, a gente tem a preocupação do detalhamento, né, da especificidade de cada cliente. Eu acho que o direito também tem isso, tem muito escritório que trabalha no atacado, como a gente fala, né? Tu faz, né, replicações, enfim, faz parte da advocacia um pouco disso. A gente tem teses, tem trabalhos que se repetem. Mas se você não tiver o cuidado de pegar cada processo e entender a especificidade daquele processo, a tua chance de conversão, de êxito, é muito menor. Né? Quando você estuda melhor... cliente, né? Daquele processo e daquele cliente. Daquele cliente, exatamente. Ah, mas o que eu fiz para o cliente A deu certo, não deu para o B. Cara, assim, 99% dos casos você não se atentou ao detalhe daquele cara. Ah, mas era a mesma ação. Cara, não interessa se é a mesma ação. Você tem que ter tempo, tem que ter equipe, tem que ter tudo pronto para ser específico. O cliente, ele está propenso, a gente hoje fala muito também do avitamento, né, de honorários e discussões, principalmente no meio empresarial, é mais complexo um pouco isso, né, porque as empresas têm estruturas para trabalhar isso, né? Do outro lado tem uma preocupação, é diferente de clientes, pessoas físicas e tal, é um pouco diferente. Mas o cliente paga mais para aquele advogado que entrega mais, e a entrega tá nesses detalhes. Você ganha um processo, muitas vezes, do seu cliente, porque você foi mais específico, porque você estudou o caso dele, porque você foi, no meu caso, lá na contabilidade do cara, e pegou um exemplo dele, não usou um exemplo genérico, não discutiu lei em tese,
né? Você foi a fundo mesmo. E quanto mais você fizer isso, mais êxito e mais recorrência, enfim, você vai gerar. Beleza. Então, podemos dizer que chegamos ao segundo ponto. Olha, eu vou pedir desculpas para todas as pessoas que entraram e eu não consegui citar nominalmente. Eu estou vendo agora o Marlon Livramento. Legal, meu amigo, obrigado. Marlon, que é presidente de seccional lá de Jales, de subseção lá de Jales, e já esteve aqui conosco, que é um cara fantástico, um grande parceiro também. Então, chegamos ao segundo ponto em relação a ter importância. Primeiro, especialização vertical. Segunda coisa que você acabou de citar agora há pouco, e eu acabei te interrompendo, é essa transparência, é isso? Que tem muito escritório que não tem medo de perder o cliente e aí não é transparente. Mas isso é um ponto importantíssimo, Edu. A transparência e honestidade do advogado, ela é primordial. E não é diferencial, é só obrigação. Né? Não, é uma obrigação. Eu canso de não pegar trabalho porque eu digo para o cara, isso não vai para frente. Ah, mas, cara, eu não faço trabalho para ganhar pro labore. Eu faço trabalho para resolver o problema do meu cliente. Se eu não puder resolver, se eu estou diante de uma situação que eu não posso ajudar, eu declino. Mesmo que seja cliente de muito tempo, mesmo que seja um cliente que me peça de pé junto. Né? Eu tive uma única situação que eu disse para um cliente que eu não ia fazer um trabalho, porque eu digo, cara, isso não tem fundamento, e o cara disse, eu quero que você faça. E o pior é que nós ganhamos uma ação, tá? Isso foi muito engraçado, porque no fim do dia a gente ganhou um crédito tributário para ele, porque eu disse, cara, isso aí você já tomou crédito, não tem crédito nessa situação. Quem está falando para você isso está falando uma bobagem. Não, mas eu quero que vocês façam. Tá bom. Aí peguei, fiz uma ação, montei todo o negócio e acabamos ganhando. Mas, cara, 99% dos casos... Teu cliente te montou a tese jurídica, sem você saber isso. Não, o cliente foi abordado. Olha como é importante você prestar um bom trabalho também. Os clientes são assediados por outros advogados o tempo todo. E não existe cliente que seja 100% fiel. Na área empresarial não é nem o problema do cara não... A infidelidade não é um problema de desvio de conduta, não é isso. Na verdade, eles são muito assediados por vários outros escritórios. Então, eles ouvem. E tem direito de escolha também, né? Isso aí. Então, o cara vai escutar outro escritório, muitas vezes vai só escutar, e muitas vezes, se ele tem uma boa relação e confiança com você, ele vai dizer, olha, me procurou um escritório para propor tal coisa, o que você acha? E aí, muitas vezes você vai ter que dizer, acho bom, acho ruim. Eu não tenho um problema em dizer para o cliente, olha, cheguei atrasado, eu ia falar com você sobre isso daqui a 2 semanas, o cara chegou antes de mim, ok, entendo, né, se eu vou perder a oportunidade para o cara, você tem que ser muito honesto o tempo todo. E nesse caso, o cliente foi num evento em que foi apresentada uma tese e o cliente disse, olha, essa tese eu quero fazer e tal. Eu disse, cara, isso aí é furada, não vai funcionar. E só funcionou porque realmente a Fazenda não se deu conta dessa questão da tomada do crédito. Então, acabou que a gente também, em alguns casos, a gente está falando tudo para o lado do advogado, né? Para a especificidade, para a especialização do advogado nos seus assuntos. E quando os assuntos vão para o prelo, né? Quando ele vai lá para ser julgado, enfim... a gente vê muito juiz que não conhece a matéria, né? Principalmente juizado federal, na área tributária, né? O cara não conhece a contabilidade, não conhece os tributos nos seus mínimos detalhes e, às vezes, embarca, né, tanto para o lado da Fazenda quanto para o lado dos advogados, sem ter o conhecimento aprofundado. E esse caso foi um caso desses, né? A gente fez, obviamente, muito bem feito, né? De novo, não é porque eu não queria fazer ação que eu não fiz o que tinha que ser feito, detalhado nos mínimos detalhes, e o juiz entendeu que realmente a empresa fazia jus. Na verdade, ela ganhou um crédito. Ela teve um ganho fora extra norma, né? Porque o juiz entendeu que realmente existia essa possibilidade. Mas eu sou muito claro com meus clientes, em várias situações já deixei de fazer trabalho por conta de dizer para o cara, meu amigo, eu não vou tomar o teu tempo e nem vou perder o meu. Né? Mas você soube ouvir o seu cliente nesse caso, né? Primeiro, mas e para fazer isso, esse é um ponto legal, você falar de ouvir o cliente,
você tem que ser técnico também, tem que mostrar para ele por que não pode fazer. Muitas vezes tem que pegar a norma, muitas vezes tem que pegar, no meu caso, na área tributária, a gente mostra os cálculos e mostra para ele, olha, meu amigo, o que o cara está te propondo aqui não faz sentido por causa disso, disso e disso. O efeito prático é esse. Ah, então tá, agora eu entendi. Não dá simplesmente, né, para negar um trabalho porque você está convicto de que não está legal, enfim, e tem que ter advogados. Epa, tivemos Guidotti. Será que tá me vendo aí, meu amigo? Deixa eu ver se eu consigo resolver essa questão. Rafa, cortou tudo aqui. Não travou completamente. Consegue sair e voltar, Guidotti? Nossa, Voltou, cara. bem que eu falei para que a gente precisava rezar para Nossa Senhora Agora da voltou, hein? Tecnologia. Entrou, pessoal, estamos vindo. Samira, obrigado. Rafa, vamos lá, vamos ver se a gente consegue voltar para a nossa live da reciprocidade de hoje. Hoje com o nosso convidado super, mais um convidado super especial, Rafael Guidotti, professor universitário, advogado tributário, contador, o homem faz tudo. Será que eu Edu, consigo voltar? Vamos lá, será que volta, volta? O pessoal tá me vendo aí? Diga oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Vamos ver o Rafael Guidotti, o Paulo Romano, obrigado. Márcia Saab entrou. Mas vamos lá, Guidotti. Chamando o Guidotti de novo. voltou, meu? Outra, quase que eu quebrei a cara aqui nessa queda aqui, minha Não, amiga. vamos quebrar a banca, não a cara. Não, é enchendo, é encher a banca, não é para quebrar a banca. Eu tenho um amigo meu que tá até aqui, ó, o Velasco do Sol na Veia, acabou de entrar e falou, Brena, como é que tá lá o quebrando a banca? Não, enchendo, enchendo. Ele é quebrando, é enchendo a banca, porque é para encher a banca dos advogados de dinheiro, de É cliente. isso. E aí você estava falando sobre essa coisa de ouvir o cliente, Guidotti, e depois eu já quero, quando você terminar esse raciocínio, a gente conversar um pouco sobre essa coisa da recorrência.
E que eu acho eu não sei porquê, nós advogados temos uma cultura de matar a galinha dos ovos de ouro. Quem conhece a história É, dos ovos de ouro sabe, né? O casal que tinha a galinha dos ovos de ouro, a ganância deles foi tão grande que eles, vamos tirar todos os ovos de uma vez. Só que daí ela, claro, ela morreu e não produziu os ovos de ouro. E a gente faz um pouco disso com o cliente, né? A gente é, acha que se serve do cliente e esquece dele depois. é isso Então me aí. fala um pouco sobre a tua ideia da recorrência. Entra nesse assunto. Bom, primeiro ponto assim da recorrência é um primeiro trabalho bem feito, né? E é a vontade, né? Eu acho que a parte da própria estratégia que você adota com o cliente, né? Do seu escritório. Você é um escritório que quer recorrência ou você é um escritório de uma ação só? Você pode se você puder, dar um exemplo para a turma do que pode ser feito? Eu não sei, para mim tá muito ruim o som, Edu. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeito. Bom, então é só para mim no retorno aqui, mas tranquilo. Eu vou dar um exemplo, vou fazer dois exemplos. Existe, por exemplo, aquele advogado que faz revisional do INSS. Te... O Edu voltou. Voltou, estava bem no começo. Não, é que você sumiu, cara. Agora voltou, Eu tô né? aqui orando para Nossa Senhora da internet, mas ela não está ouvindo as minhas preces. Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, eu estava explicando a questão da recorrência e da forma como você pode olhar isso. Isso tudo depende da estratégia do seu escritório. Você pode ter um advogado, né, que faz revisional de INSS, por exemplo. Esse cara tem uma estratégia que está focada num tipo de trabalho que não tem recorrência, porque no momento que você terminou aquele trabalho ali para aquele cliente, você não vai buscar mais nenhum trabalho. Agora, ele pode ser um escritório que faça isso, mas que também tenha um ramo de direito de família. E aí interessa para ele pegar esse cara que veio por causa da revisional e também depois trabalhar a parte de sucessão, trabalhar outras coisas que são importantes. Isso tudo depende da estratégia que você vai montar. Ao mesmo tempo que você, tendo um escritório como o meu, que é um escritório de advocacia empresarial, você tem que entender o que você tem de core business, né? O que é o seu carro-chefe, a sua especialização, e ver em quais outras áreas você quer trabalhar. Mas não só de outras áreas. Eu trabalho com tributário, eu não... O Edu caiu aí, né? De recorrência. Rafa, me desculpe, porque Não tem é a problema. única coisa que a gente não consegue controlar é o sinal da internet. Então não está funcionando direito. Nem o Wi-Fi e nem o sinal da minha operadora. Ô, Então, Edu, se estava falando você, da recorrência, vamos lá. você acha novo, cara, não tem problema. Não, vamos, último assunto, encerrar. Ó, a Sabrina voltou, caiu. Vamos lá, acho que dá pra gente terminar. Tá indo tão bem, né? Não, estava indo, vamos lá. Você quer voltar? A gente estava falando da recorrência? Da recorrência, depende da estratégia, né? Bom, depende da estratégia do seu negócio. Eu não sei até onde você ouviu, mas eu estava fazendo exemplo de um escritório previdenciário que pode ter estratégia, então, né, de fazer revisional de aposentadoria. Pô, termino o trabalho, vou fazer o que para aquele cliente? Dependendo se eu tenho uma parte de família, posso trabalhar inventário, posso trabalhar outras coisas para vários clientes desse porte. Deixa eu te perguntar uma coisa, dentro desse contexto, já me explica tudo. Nós falamos no começo da live da importância da especialização e uma especialização vertical. Por que isso não conflita com essa questão da recorrência? Porque quando você Porque tem... mas o Breno Guidotti está falando para eu me especializar, como é que eu vou vender para ele outro serviço? Explica para a nossa turma aí. Porque você necessariamente não precisa ser só você, né? Eu acho que todo o escritório
de advocacia deve buscar uma rede de parceiros, mas uma rede de parceiros, né, numa relação de confiança e entendimento mútuo, onde um indica trabalho para o outro, dentro das suas especialidades, uma coisa bastante importante, dentro do próprio escritório, no momento que as coisas vão indo melhor, você vai crescendo o seu negócio, você vai agregando especialidades que façam sentido para aquilo que você está prestando serviço. Por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia empresarial. Eu não vou fazer a revisional de aposentadoria como eu dei um exemplo antes. Eu vou fazer coisas que sejam correlatas e que façam sentido dentro da minha carteira de clientes. Então, isso é uma coisa que o advogado também tem que olhar. Se eu sou um advogado tributarista, eu faço recorrência conhecendo muito bem o meu cliente, entendendo o que uma alteração legislativa vai fazer na minha carteira, para qual cliente aquilo se aplica, como é que eu vou transformar aquilo numa oportunidade, como é que eu vou pegar um risco, um desafio e transformar ele em algo bom para o meu cliente, sempre olhando para o cliente. No momento que eu puder trazer uma solução e conseguir melhorar alguma coisa para o meu cliente, a consequência é que o meu trabalho vai ser bem visto, vai ser remunerado, enfim, vai me trazer coisas importantes para o meu negócio. E aí, pelo menos o que eu faço no meu caso, eu tenho reuniões com os meus clientes pelo menos uma vez por mês, mesmo que eu não tenha nenhum andamento novo no processo dele, que eu não tenha nenhuma novidade, mas para saber também o que está acontecendo na empresa. Porque todos nós, os negócios, as pessoas, somos organismos dinâmicos. Aquilo que eu fiquei sabendo do meu cliente há um ano atrás pode ter mudado radicalmente em função de várias situações. Então, muitas vezes eu peço, inclusive, participo e peço para os meus clientes fazerem a apresentação do negócio. Olha, estou faturando tanto, abri novas lojas, fiz isso, fiz aquilo. Porque nesse momento, tendo esse insumo na mão, o advogado pode entender o que ele pode trazer, o que ele pode agregar para o cliente. E aí a gente vai realmente criar a recorrência. A recorrência vem de você entender o seu cliente, de você entender o que você pode proporcionar. Por isso que a especialização é importante. Agora a gente está discutindo reforma tributária. Eu só vejo oportunidade nisso. Né? Eu vejo muito desafio para os meus clientes, mas vejo muita oportunidade para os consultores tributários, para os advogados tributaristas. Por quê? Porque eu conheço o meu cliente, eu conheço a norma. A depender de como isso se movimentar no Congresso, algumas ações têm que ser tomadas no ano de 21, outras podem ser feitas só em 22. Mas se eu não conheço os dois lados aprofundadamente, eu não tenho como trazer uma boa solução para o meu cliente. Então, isso são situações em que eu preciso, de novo, a especialidade, de novo, o entendimento daquilo que eu posso prover. Né? O médico clínico geral, no clínico geral, normalmente você vai no pronto atendimento, você precisa de uma coisa muito rápida, né? De um remédio para dor de cabeça, alguma coisa que é ali daquele momento. Mas o que normalmente acontece quando o cara não consegue te atender num pronto atendimento clínico geral? Ele te manda para um especialista. Quanto mais especializado você for, mais recorrência você vai criar. Óbvio que existem situações, ramos do direito que são mais restritos. Nesse caso, então, você tem que entender daquilo que você tem na sua carteira de clientes, o que você pode compartilhar com um parceiro. O que faz sentido você se juntar com outro advogado? E aí voltar para aquela questão empresarial que a gente estava falando no início, o advogado e o empreendedor, por natureza, são pessoas que são sozinhas. São pessoas que não têm muitas vezes com quem conversar, com quem dividir. E muitas vezes uma rede de contatos ou pessoas que são mais próximas a você, que estão imbuídas do mesmo espírito, né, de trabalho e de entendimento, isso é outra coisa importante, esse alinhamento é uma coisa muito importante, são as pessoas que você deve procurar e deve ter relacionamento e deve ter, trocar, digamos assim, as confidências profissionais, né? Aquela pessoa que pode te ajudar, inclusive, a criar recorrência. Muitas vezes você quer reativar um contato com o cliente que você não fez algum trabalho, você fez um trabalho e não conseguiu voltar, às vezes um parceiro seu vai abrir uma porta, ou uma solução que aquele parceiro tem e que vai poder trazer para você, de alguma forma, negócios e fazer com que você consiga manter e aumentar a sua rede de clientes. Só para a gente encerrar, que estamos no horário, deixa eu te perguntar uma coisa. Um CRM
ele é determinante, porque eu honestamente, há alguns anos atrás, eu nem sabia o que era CRM. Nunca tinha ouvido falar dessa expressão, que é uma expressão típica de atendimento ao cliente, de relacionamento ao cliente, né? Que justamente que significa Client Relationship Management. Cara, hoje existem CRMs gratuitos até. É possível você fazer um bom relacionamento com o cliente sem um CRM, por exemplo? Não, na verdade, assim, sem controle. Velocidade não é nada sem controle. Pode ser CRM, pode ser uma planilha de Excel, pode ser o seu Outlook, qualquer coisa. Na verdade, assim, ó, na nossa cabeça não fica tudo. A gente sempre vai perder alguma coisa, né? Porque você não consegue absorver, ainda mais na era da informação, em que a gente está toda hora aqui no Insta, está trabalhando, está na internet, recebe, né, insights de tudo que é jeito, de tudo que é lugar. Você não tem como guardar tudo na cabeça. E recorrência também é você marcar na sua agenda quando você vai ligar para um cliente, né? Vai ligar só no dia do aniversário, vai ligar quando sair uma movimentação no processo. Você tem que estabelecer uma estratégia de relacionamento com o cliente. E essa estratégia, normalmente, ela é baseada em alguma ferramenta que vai ajudar você a fazer isso. Qual foi a última vez que eu liguei para o cliente A? Cara, é importante saber. E é importante saber o que eu falei com ele para poder chegar, pô, fulano, beleza? Na última vez que a gente conversou, nós falamos sobre A, B e C. Mas agora eu queria falar para você tal e tal coisa. Enfim, você ter isso claro para poder manter uma conversa. Mesmo que ela seja espaçada, ela é uma conversa. Hoje de manhã, às 9, eu tive uma reunião de recorrência com o cliente. O que eu peguei? Peguei lá no nosso sisteminha de controle de processos dele, peguei 2 últimos e-mails que tinham trocados, que eu tinha controlado no meu CRM, e comecei minha conversa a partir daquilo. Fazia 3 meses que eu não falava com esse cliente, mas a conversa partiu daquele ponto. Todos nós, eu, o cliente, estávamos, né, relembrando e entendendo o que nós tínhamos comentado. Por que nós demoramos 3 meses para conversar de novo? Né? O que era importante, o que não era. Mas isso faz toda a diferença. Porque se você ligar para o cara sem ter uma agenda, se você ligar para o cara sem saber o que você já ofereceu, o que você tem para oferecer, não vai gerar recorrência. Não vai conseguir atingir o objetivo. Não é só para dar um oi. Aquela história assim, deixa eu tomar um café com você, é uma maneira polida, né, educada, que o mercado entende como bacana, de você marcar uma reunião. Mas quando você chega na reunião, você tem que dizer o que veio. Você tem que entender por que você está lá. Isso aí. Rafa, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez. Deixo aberto esse tempo para suas últimas palavras, se quiser deixar uma mensagem, um recado. Cara, a palavra é de agradecimento, primeiro pelo convite, pela oportunidade. Estou à disposição aí. Hoje teve esse pouquinho de problema técnico, se precisar fazer de novo a gente fala, quer falar de algum outro assunto também. E fico à disposição de todos, né, para a gente trocar dúvidas, anseios, né? Eu acho que é a contribuição, né, o processo contributivo, né, que eu acho que as ferramentas eletrônicas nos trazem, é o nosso maior ativo hoje, e a gente tem que sempre, de alguma forma, fazer essa troca de experiências, né? Eu aprendo contigo, tu aprende comigo, o pessoal que está aí na live, né, cada um na sua experiência, no seu momento, para a gente, né, enaltecer e aumentar sempre a nossa rede de relacionamentos e a possibilidade de fazer bons trabalhos para todos, seja para a gente, seja para os nossos clientes. É isso aí. É isso, meu amigo. Eu tenho muito, muito agradecido. Cara, a gente vai trocar muita figurinha, show de bola, vamos ver condições, vamos falar sobre outras coisas. Às vezes, esmiuçar uma questão, e eu só posso te agradecer imensamente, agradecer a todos que nos assistiram, tiveram paciência comigo e com a internet, porque a gente, às vezes, passa por esses percalços. Meu amigo, uma excelente semana para todos vocês que nos assistiram e que ainda vão nos assistir. E um forte abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu!